TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. A Comissão das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida faz agora uma reunião importante focada na inclusão. A comissão vai fazer uma avaliação, um balanço das atividades da Secretaria de Assistência Social, da Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. Essa reunião de agora da comissão é presidida pelo vereador Jorge da Farmácia. Acompanhe. Olá, boa tarde. Estamos aqui hoje na nossa primeira reunião da Comissão das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, a qual eu sou presidente, e temos aqui os vereadores J. Silva, Paulo Haddad, o Edson Ribeiro e o Nelson Osley, que são membros dessa comissão. E, como de costume, a gente sempre faz aqui no início do nosso trabalho aqui da Câmara Municipal de Campinas, a gente traz pessoas que representam a nossa secretária Eliane Jocilânia, na Secretaria das Pessoas com Deficiência, e eu sempre trago esse grande amigo que eu tenho aqui, que eu conheci nesse tempo que eu tenho como vereador na Câmara Municipal de Campinas, que é o Paulo Guimarães. Ele é diretor de gestão da Secretaria das Pessoas com Deficiência, e todo ano ele vem para nós aqui na nossa primeira reunião para esclarecer o que foi feito em 2019 e o que vai ser feito agora em 2020. Então, Paulo, já antes eu gostaria de agradecer você mais uma vez pela presença. Leve o abraço desta comissão à secretária Eliane Jocilânia também, que de pronto me atendeu. E agradecer também a presença da Senira Guns, que é coordenadora pedagógica da PASCAMP. A Senira também sempre junto. Obrigado mais uma vez aí, Senira, pelo privilégio de estar junto aqui conosco nessa comissão. A PASCAMP, Paulo, eu sempre comento também que é uma parceira que a gente tem na comissão aqui. O que vocês precisarem dessa comissão da casa, nós estamos aqui pronto a atender. Obrigado mais uma vez pela presença. O senhor Roberto e a Sheila também, que representa hoje o Braille aqui, sempre junto conosco, em todas as nossas comissões, todas as nossas reuniões que a gente faz aqui na Câmara Municipal de Campinas, estão sempre presentes o Braille. Então, obrigado pela presença. E agradecer o Benedito Pazinatti. Hoje ele é presidente do Conselho Municipal do Direito das Pessoas com Deficiência. A gente fala dito, né, Roberto, porque a gente já tem uma certa aí empatia por esse cidadão que é fantástico, uma pessoa do bem, uma pessoa que está sempre junto. E eu me lembro aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas que o Braille tem que estar presente nesse conselho. E para você ver, Dito, você é uma pessoa tão importante assim, que realmente eu também tenho essa concepção, e hoje é o presidente. Então, agradeço muito a sua presença aqui, você hoje nos representando aqui. E depois, logo no final, eu vou passar a palavra logo ao Paulo Guimarães, para que ele possa falar para nós aqui 2019, 2020. E depois eu gostaria também de ouvir você um pouquinho, viu, Dito? E as pessoas que estão aqui conosco também, se tiver algum questionamento, para que faça aqui, para que nós possamos aí debater e trazer políticas públicas para as pessoas com deficiência. Então, mais uma vez, obrigado aí, Paulo, obrigado pela presença de todos, obrigado a todas as pessoas que estão nos assistindo pela TV Câmara. E vamos ouvir agora, então, ao Paulo, que é o nosso diretor das pessoas com deficiência, representando hoje a secretária Eliane Jocilânia. Bom, boa tarde a todos. É com grande prazer que eu venho mais uma vez a essa casa para fazer, a convite do Jorge, a apresentação de algumas realizações que nós fizemos durante o ano de 2019 e também alguns pontos importantes que nós vamos trabalhar durante o ano de 2020. Já deixo aqui, Jorge, o meu abraço encomendado pela secretária Eliane. Infelizmente ela não pôde estar presente, senão com certeza estaria também. E também um abraço ao Dito, que carinhosamente eu posso chamar assim, né, Dito? Nosso presidente do conselho, que agora vai
travar a batalha junto conosco por melhorias de políticas públicas para a nossa cidade, né? Então, Jorge, eu vou fazer essa apresentação que eu trouxe. Como eu fiz uma apresentação, nós fizemos uma apresentação no meio do ano, né, do balanço do primeiro semestre. Então eu aproveitei aquela mesma apresentação e dei continuidade com as coisas que foram feitas no segundo semestre, para a gente ter uma linha de tempo, né? Então, aqui na nossa primeira tela, eu vou tomar a liberdade de tentar fazer uma audiodescrição, já que nós temos companheiros, né, que precisam desse recurso. Embora eu não seja expert nisso, se eu estiver falhando, vocês por favor me corrijam, né? Mas a nossa primeira tela aqui eu tenho escrito em azul em cima uma tarja, onde está escrito em preto Realizações 2019, e no centro da tela Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, e a sigla SMAS-DH, que é a sigla da Secretaria. Nós fizemos a apresentação já começando o ano passado, com alguns primeiros semestres foi concentrado mais em eventos. Então nós tivemos... Parece que está meio claro lá na tela, né? Acho que fica melhor, né? No primeiro semestre, nós começamos então o ano com a segunda edição do Festival de Artes de Inclusão na Diversão, que foi na Pedreira do Chapadão. Então, esse festival foi um festival bastante importante que nós realizamos, onde nós colocamos em evidência a participação da pessoa com deficiência na parte artística e cultural, né? Então, nós encerramos o ano passado, o ano retrasado, com uma única apresentação, e nesse ano passado nós abrimos já o ano com a apresentação do Festival de Artes. Então, aqui na tela nós temos duas fotos. Uma foto onde a apresentação foi lá na Pedreira do Chapadão, né? Só para a gente frisar. Uma foto tem no palco uma menina em primeiro plano com síndrome de Down, fazendo uma dança, e ao fundo está a turminha Inclusão na Diversão, que é de um projeto de inclusão que nós temos lá na Secretaria, depois eu volto a falar mais sobre ele. E numa outra foto tem um momento onde foram soltas as bexigas, né, que simboliza a paz dentro do nosso conceito de cultura de paz, e para a gente liberar o preconceito que existe dentro de nós, para que a gente não carregue o preconceito conosco, né. Aqui tem mais fotos desse evento. Então tem aqui um barracão com brinquedos, a fabriquinha de brinquedos inclusivos. Tem aqui também uma menina numa cadeira de rodas, brincando com uma outra criança sem deficiência, que representando a inclusão. E numa outra foto tem, deixa eu ver, o Luiz, o Benê, que é presidente do Braille, né? E mais a Bel Machado e a Sofia, que é uma das personagens da nossa turminha, né? Turminha Inclusão na Diversão. Depois nós temos no próximo slide aqui a caminhada do Abril Azul, que aconteceu lá na Lagoa do Taquaral. Então nós temos aqui algumas fotos do público fazendo a caminhada, né? Que é o mês do autismo, que esse ano nós já estamos programando, Jorge. Já deixo aqui de antemão fresquinho o convite, né? Nós estamos programando, ainda depois eu confirmo direitinho, mas vai ser no primeiro domingo de abril, acho que dia 4, 5, me ajudem aí, não lembro, acho que dia 5 de abril, é o primeiro domingo de abril, né? Nós estamos já nos organizando para fazer a caminhada do autismo nesse domingo. Depois eu vou passar direitinho a data, tá? Porque no outro domingo é Páscoa, depois no outro é uma emenda de feriado de 21 de abril, aí depois já acabou o mês, né? Então a gente... Dia 5, então confirmando aqui, obrigado Guilherme, dia 5 de abril é o que nós estamos programando para fazer a caminhada do autismo esse ano, tá? No mesmo lugar, depois a gente vem com mais detalhes, viu Jorge, passar a divulgação certinho para que todos possam participar, é uma caminhada muito, muito bacana. Depois nós tivemos o terceiro Festival de Artes, que nós levamos lá para o Parque Dom Bosco, no Vida Nova, no mesmo formato dos outros dois, né? Também onde nós temos a pessoa com deficiência como protagonista da arte cultural, né? Então ela representando, ela se expressando e ela fazendo as suas apresentações. E tivemos também ainda no primeiro semestre do ano passado
o playground inclusivo lá do Parque das Águas, né, que foi o nosso quarto parque inclusivo, que foi inaugurado lá no Parque das Águas. E ainda, né, o Fórum Campinas pela Paz, que foi um evento que nós fizemos lá na Arautos da Paz, a segunda edição do Fórum. Esse fórum, ele não é específico de pessoa com deficiência, mas a pessoa com deficiência não pode deixar de estar representada também, já que nós falamos de cultura de paz, falamos de direitos humanos, falamos de respeito ao próximo, de empatia. Então, nós inserimos também dentro desse fórum a participação de pessoas com deficiência lá, né? Discutindo temas importantes sobre todas essas temáticas. Ainda no primeiro semestre tivemos a Semana do Brincar, né? E o Pais e Filhos no Passo. São atividades mais discretas, né? Mas que envolvem e que traz um convívio de fortalecimento de laços entre pais e filhos, por exemplo, no Paço Municipal. Essa atividade é uma atividade que sempre assim, comove bastante a gente, né? Esse Pais e Filhos no Paço é onde os servidores eles levam os seus filhos para ficar um meio período lá junto, acompanhando, vendo que o pai trabalha, como que a mãe, onde que ela fica, qual que é a mesa, e nós promovemos atividades. E como não pode ser diferente, tem também crianças, filhos de servidores que são crianças com deficiência e que também estão lá conosco. E é muito gratificante vê-las, né, podendo brincar, podendo passar um tempo a mais ali com os pais. E as dinâmicas são emocionantes, né, que a gente chega até de fato, se emocionar, chorar com algumas coisas que a gente vê na expressão dos servidores, quando eles podem abraçar o filho e naquele momento descontraído do trabalho, ele poder ter esse momento de estreitar um pouco mais o laço, né? Então é bem interessante, é uma atividade bem gratificante. Também o Parque Inclusivo do Taquaral, esse já foi um dos finalmente aí das nossas ações no primeiro semestre. Se eu não me engano, foi inaugurado em junho. Eu lembro que estava frio e estava chovendo, né? Lá no Taquaral. Não tinha nem crianças para a gente... Nós não conseguimos levar crianças lá. Né? Que precisar de chuva, pode me chamar que a gente faz um evento e que aí chove bastante, né? Então, essa foi, na verdade, o quarto parque do Taquaral foi entregue lá em junho, né? E aí eu tinha deixado na agenda para o segundo bimestre, né, que nós até terminamos aqui, Jorge, a apresentação daquela primeira, só estou repassando, né, a apresentação que eu fiz no balanço do meio do ano. Então, o que nós estávamos programando para o segundo semestre de 2019, que era a comunicação acessível, ampliação da central de Libras, turminha e inclusão na diversão nas escolas municipais, o Setembro Verde, a inauguração do 5º parquinho no Parque Ecológico e a conferência municipal. Então, esse é o nosso norte de atividades que nós programamos para o segundo semestre, né, do ano passado. Então, começando pela ordem que é comunicação acessível, o que nós conseguimos avançar, né? Nós conseguimos fazer uma interlocução com a Secretaria de Comunicação, né, da Prefeitura, e para fazer com que as divulgações dos principais vídeos, principais campanhas, principalmente das campanhas de utilidade pública, para que elas sejam também veiculadas com acessibilidade em Libras. Nós gostaríamos que fossem todos os vídeos institucionais da Prefeitura, todas as comunicações institucionais que elas fossem feitas em Libras também, mas ainda nós não conseguimos atender e chegar nesse ponto. Então é um processo que nós estamos travando ainda com a Secretaria de Comunicação, porque isso depende de uma agenda das nossas intérpretes com a agenda do pessoal do estúdio que faz os vídeos, então não é sempre que a gente consegue casar esses horários, essas datas, para a gente poder fazer a acessibilidade em Libras. Mas a gente vem estreitando com a Secretaria de Comunicação, que tem se desdobrado também de forma brilhante e em se empenhado, né, em dar essa atenção, em dar essa acessibilidade que antes nós não tínhamos no município, né? Em Campinas nunca foi falado de colocar qualquer tipo de divulgação em Libras
divulgação institucional. Então nós estamos agora começando aos poucos, né? Aos poucos a gente está desbravando isso e colocando, achando pedras no caminho, tentando driblar aqui, driblar ali, mas a gente já está com uma conversa estimulada, já feita, e nós estamos começando a fazer esse tipo de divulgação. Alguns vídeos de eventos acessíveis nós já estamos colocando para divulgação com Libras, né? Então a gente já vem andando com um pouco disso aí. E pretendemos fazer expansão para outras secretarias, não só a Secretaria de Comunicação, mas também outras secretarias que a gente acha importante que todos os munícipes tenham acesso à informação de utilidade pública, principalmente, né? Aí nós viemos já no começo do segundo semestre com a ampliação da CIL. A CIL é a Central de Interpretação de Libras, né? E aqui eu apresento um gráfico que vai mostrar bem para vocês, e eu vou tentar descrever aqui, sobre o volume de atendimentos da Central de Libras de 2016 até 2019, tá? Então, só para ter uma ideia de comparação, em 2016 foram feitos 747 atendimentos, em 2017 1.055, em 2018 1.015, caiu um pouquinho, e em 2019 2.995. Então foram quase 3.000 atendimentos em 2019. E esse salto se deu graças à ampliação do número de intérpretes que eu recebi lá, né? Nós tínhamos apenas uma intérprete atuando na Central de Libras, que se desdobrava para atender todos os surdos de Campinas, né? Todos os surdos que nos procuravam lá, era uma única intérprete para poder fazer os atendimentos. E agora nós recebemos mais 4 intérpretes, né? Então nós estamos atualmente com 5, infelizmente uma está afastada, mas operacionalmente então nós estamos com 4. E esse número total é de 4, 5 intérpretes nós tivemos só a partir de agosto, setembro, por aí. Então só uns 4, 5 últimos meses do ano foram suficientes para dar essa diferença, né, que vocês podem ver no gráfico de 2018 com 1.015 para 2019 quase 3.000. Então foi um salto imenso. Isso com praticamente 5, 6 meses de atuação do time que está hoje. Então eu acredito que o ano que vem, quando eu voltar aqui, nós vamos estar com praticamente 5.000 atendimentos, mais ou menos, é a minha previsão aí, né, de atendimentos ano. Então, antes nós sabíamos que o número de intérpretes, uma intérprete apenas, era pouco, né? E no começo eu cheguei a pensar, né, que 5 seriam muito, mas hoje eu vejo que não. Não é, né? Para os atendimentos, para as demandas que tem, o número está assim, elas não têm folga, elas ficam o dia todo com ocupação, com agendas externas. E ainda bem, né, que o serviço está sendo demandado, as pessoas estão procurando, e nós conseguimos então atender essa população, que só no ano passado quase 3.000 usuários nos procuraram, e isso eu acho muito importante, que realmente procurem para que nós possamos auxiliar esse público que tem, né, essas dificuldades na comunicação em todos os serviços públicos. A única coisa que eu ressalto, Jorge, é que a Central de Libras ela funciona no horário de funcionamento da secretaria, né? Então, das 9 às 17, né? Então, à noite e finais de semana, infelizmente, a gente não consegue atender. Tem alguns momentos que a gente extrapola no atendimento, tipo, às vezes tem que ir no médico de manhã às 7 horas, então a gente adianta um pouco a gente se reveza lá, se desdobra para poder fazer esses atendimentos. Mas, via de regra, a gente não consegue atender muito fora desse horário núcleo, do horário de funcionamento da central. Porque, afinal, são servidoras públicas também, né, que têm esse horário. Acontece de ter algumas demandas, nós tivemos várias demandas aí de pessoas que buscam um atendimento fora desse horário. E aí, infelizmente, nesse formato que nós trabalhamos hoje, nós temos que, infelizmente, negar esse atendimento, por conta de não ter como a gente colocar esse funcionamento fora do horário. Então a gente já vem pensando em algumas estratégias de como melhorar isso, de como procurar cobrir esses horários fora, mas ainda não temos nenhuma definição, né, para suprir esse horário fora.
mas já estamos pensando também, tá? Aí depois, falando sobre Turminha Inclusão na Diversão, para quem não conhece a Turminha Inclusão na Diversão é uma tecnologia social. Nós criamos essa turminha, elas são bonecos fantoches, né, que foram inspirados em crianças reais com deficiência e uma criança sem deficiência, a ideia da turminha é levar a mensagem da inclusão, a mensagem do respeito, a mensagem da dignidade para as crianças, de forma lúdica, né? É muito mais proveitoso nós atingirmos um público infantil e sensibilizar esse público de uma forma mais leve, mais interativa com os bonecos, do que nós colocarmos, por exemplo, um adulto falando e palestrando para as crianças. Elas não vão absorver tanta mensagem como tem absorvido quando os bonecos falam por si, né? Então nós temos lá uma boneca que ela é surda, que ela faz libras de verdade, né? A intérprete enfia a mão na luva lá da boneca e a mão da intérprete vira a mão da boneca, que é a Isabela. Temos uma boneca que é cega, um boneco que é a Sofia, né? Então a Isabelle, vamos dar nome, né? A Isabelle é a boneca surda, a Sofia é a bonequinha que tem deficiência visual, que é cega. O João Vitor, ele tem paralisia cerebral, então ele tem a cadeira de rodas dele. Tem o Enzo, que é autista, e temos a Jade, que é uma criança sem deficiência, que interage com os outros para a gente promover a inclusão, né? Então são as quatro deficiências clássicas estão representadas por essas crianças. E são crianças que passaram pelo centro de referência nosso, que nós conhecemos as histórias de vida, que a gente conheceu as dificuldades. Então nós nos inspiramos nessas crianças, escrevemos lá em 2018 um projeto para o PROAC, conseguimos ser contemplados, e desse projeto que veio o Festival de Artes, que eu apresentei os 2 festivais no começo desses slides, né? Também dentro desse projeto nós colocamos a feitura, a construção desses bonecos para a gente levar essa mensagem para as crianças. E dentro desse ano nós conseguimos fazer 13 apresentações em escolas. Então tem escolas, tem NAEDs, tem parques, e desse público que nós conseguimos atingir mais de 3.000 pessoas. É um público pequeno ainda, se bem que a contagem desse público de mais de 3.000 pessoas é só o que a gente conseguiu contar das apresentações que nós fizemos nas escolas municipais, NAEDs e locais fechados. O que nós fizemos no Setembro Verde, né, na Pedreira, apresentação que foi feita em parques abertos, nós não conseguimos mensurar. Então, vamos chutar aí que, com segurança, 3.000 pessoas receberam essa mensagem de inclusão levada por essas crianças. Isso a gente acha muito produtivo, né? E a gente vai continuar avançando dentro dessa política pública, que eu acho que é uma política afirmativa em relação ao conhecimento das deficiências, ao respeito pelo próximo, né? Então a gente tem que continuar trabalhando essa mensagem, principalmente com as crianças. Aí depois nós tivemos aqui o Setembro Verde, que foi lá na Pedreira também. É um evento que não choveu, né, Jorge? Você estava lá, não choveu. O pessoal do Centro Cultural Luiz Braille também estava, dentro de outras entidades também. Foi uma tarde bastante animada, bastante divertida. E nós marcamos lá, então, o mês da pessoa com deficiência, né? Nesse evento lá da Pedreira do Chapadão. E aí chegamos, então, já em novembro ali, com a conferência municipal, onde nós conseguimos apresentar as 27 propostas, né, foram tiradas nessa conferência. Foram 27 novas propostas que foram distribuídas em 4 eixos, né? Os eixos são de trabalho e renda, saúde, educação e mobilidade urbana, né? Então, dentro desses 4 eixos que foram discutidos na conferência, que inclusive foi aqui na Câmara, né? Um dos dias foi aqui, nós conseguimos então tirar de resolução, além da nova composição do Conselho, da qual o Dito é presidente agora, né, Dito? Nós também conseguimos tirar 27 novas propostas.
Da conferência anterior, de 2017, eu gosto bastante de frisar isso, porque eu vejo pelos históricos, principalmente dos históricos recentes das conferências municipais que nós tivemos, eu acho que foi um ganho muito grande, viu, Jorge? Porque na conferência de 2017 nós conseguimos aprovar 63 propostas para serem trabalhadas durante 2 anos. É um número bem expressivo, haja visto que as conferências anteriores eram aprovadas 6, 8 propostas, 10, 12, então era um número bem baixo, justificável, porque os números baixos do passado eles deveriam ser aderentes às conferências estaduais e federais, né, que tinha. Como em 2017 não teve conferência estadual nem a federal, então nós trabalhamos temas locais e ficamos livres para trabalhar isso. E eu acho que foi muito proveitoso. Eu acho que essa questão de você não precisar discutir talvez pautas que subam para o estadual e você trabalhar isso dentro do município, o ganho para o município é muito grande. Eu acredito que isso é muito mais proveitoso do que você tentar levar propostas para o estado e para a União, né? Porque as pessoas moram aqui, né? Não moram no estado, nem moram usam as coisas daqui. Então acho que a gente tem que trabalhar cada vez mais políticas locais. Então, dessas 63 propostas de 2017, nós conseguimos, nós que eu digo enquanto conselho, né? Conselho, que eu era conselheiro, agora não estou mais, mas enquanto conselho e secretaria, departamento lá, pessoa com deficiência, nós encaminhamos 46 propostas. Então, nós conseguimos aí um avanço de 73% em todas essas propostas de 2017. Então, eu acho muito positivo isso, né? Que a gente só conseguiu esse número também pelo empenho das secretarias envolvidas. Então, todas as propostas, que não foram poucas, que foram encaminhadas para a Secretaria de Saúde, nós tivemos resposta de quase todas. Também da educação tivemos resposta, do transporte tivemos resposta. Então, nós mandamos as propostas, o conselho mandou as propostas, eu falo nós, né, o conselho mandou as propostas e nós, enquanto secretaria, acompanhamos muito de perto isso, né? Então a gente cobrava, a gente ajudava a pensar em soluções, articulava também. Então é uma conquista que foi feita a várias mãos, né? E só foi possível devido também à participação de todas as secretárias e secretários que estavam engajados também em tentar dar o melhor para conseguir melhorar isso. Então agora nós ficamos com acho que 20 e poucas propostas do ano passado, de 2017, que se juntam agora com mais 27. Então não tem pouca coisa, viu, Dito, para trabalhar. São aproximadamente aí mais de 50 propostas, mais ou menos, que tem para serem trabalhadas nesses 2 anos. E já deixo de antemão aqui à disposição da Secretaria para a gente ajudar o Conselho no que for preciso para a gente conseguir avançar nessas políticas públicas também. E tivemos na conferência aproximadamente 150 participantes, né? É um número, eu acho que poderia ter uma adesão maior, mas eu fiquei bastante feliz. Quando eu cheguei aqui na Câmara, eu vi um monte de gente aqui, plenário cheio de gente, pelo menos... foi com chuva de novo, né? Precisar de chuva, gente, é só falar. Mas foi bem gratificante porque a gente vê que as pessoas estão vindo participar porque elas querem melhorar a cidade onde elas moram, né, onde nós moramos. Então isso é bastante efetivo. Acho que tem que levar isso para diante, isso como uma prática, e a gente fazer com que essas políticas agora elas aconteçam nesses 2 próximos anos, né? Bom, agora eu vou fazer um apanhado geral sobre o nosso centro de referência da pessoa com deficiência, que é lá onde nós fazemos os atendimentos à população, né, as pessoas com deficiência que nos procuram lá na secretaria. Então, o centro de referência, ele tem uma dupla psicossocial, aliás, eu coloco uma dupla psicossocial, mas eu tenho lá 2 psicólogas que atendem e uma assistente social, né? Então, onde é feito todo o acolhimento, é feito as orientações, os encaminhamentos, toda a escuta para as pessoas com deficiência e seus familiares. Então, às vezes as pessoas chegam lá, olha, eu preciso de um BPC, ou eu preciso do passe livre federal, eu preciso saber meus direitos para comprar carro, ou eu preciso... Então, todas as dúvidas que as pessoas têm em relação aos direitos de pessoas com deficiência,
elas nos procuram e nós lá fazemos as orientações. Além disso, nós trabalhamos também nessa dupla com estudos de casos e visitas domiciliares, né? Em caso de denúncia, Ministério Público, Disque Direitos Humanos, maus tratos, negligência. Então, chegam denúncias para nós de pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade, e aí a nossa equipe também entra em ação e vai fazer a visita, articula com o CRAS, com o centro de saúde, com toda a rede que seja necessária, né, para poder fazer o acolhimento e dar o atendimento mais digno para essas pessoas, né. E também, além disso, o Centro de Referência tem realizado várias intervenções nos territórios, né. Então, em todos os CRAS de Campinas, nós fizemos aí uma atuação com 9 CRAS, levando para os técnicos dos territórios informações sobre a pessoa com deficiência. Porque as pessoas, muitas vezes a própria rede, os técnicos, ou não sabe como lidar, ou não tem o conhecimento mais técnico do que é determinada deficiência, quais são as limitações, quais são as implicações que aquela deficiência impõe àquela pessoa. Então, para não ter esse tipo de restrição na hora do atendimento, o nosso centro de referência tem feito também várias conversas com os territórios, né, com os equipamentos públicos, e tem envolvido toda a rede. Então, é o que nós chamamos de rede intersetorial, que aí participa dessas conversas não só os assistentes sociais, mas também o pessoal da área da saúde, o pessoal de outras secretarias, às vezes tem educação também que participa. Então, isso é um trabalho assim, muito importante para a gente poder difundir todos esses conhecimentos em relação à especificidade da pessoa com deficiência e suas limitações, para ficar mais fácil com que as pontas, né, que é onde as pessoas moram, elas possam ser atendidas com mais qualidade. Então, esse é um trabalho que não aparece a princípio, mas eu estou frisando bastante aqui porque é um trabalho bastante importante e que a gente tem feito com muita intensidade esse ano. Começamos a ter uma abertura maior para fazer com maior intensidade esse ano, e vamos continuar fazendo, né? Aqui também alguns números de atendimento do centro de referência. Nós temos aqui, um outro gráfico, viu, gente, comparando de 2013 até o ano passado, né? Então, 2013, quando nós estávamos ainda no começo de organização, que foi quando foi criada a Secretaria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida lá atrás, né? Em 2013 foi criada a Secretaria, então começaram a chegar alguns técnicos para trabalhar, algumas técnicas. Então, em 2013, só conseguimos fazer o registro de 55 atendimentos. Toda informação, né? Foi bem singelo. Já em 2014, nós pulamos para 1.092 atendimentos, com duas técnicas, né? Em 2015, foram 1.445 atendimentos. 2016, 1.810 atendimentos. Em 2017, 1.693. Em 2018, pulamos para 2.787 atendimentos. E 2019, quase 3.000 atendimentos de novo. Aqui em 2017 teve um salto em relação a 2016 de quase mais de 1.000 atendimentos, né? 1.600 para 2.700, foram aí 1.000 atendimentos praticamente a mais, e isso se deu por conta da entrada de uma nova psicóloga, né? Uma outra, a Áurea, no caso a segunda psicóloga que nós recebemos lá, que também ajudou bastante nos atendimentos que nós temos lá no centro de referência. Então agora a gente mantém aí esse ano de 2019 com quase 3.000 atendimentos, e aí nós envolvemos atendimentos para pessoas com deficiência, os familiares, são visitas, são orientações, são encaminhamentos, são articulações em rede, são todos os atendimentos que passam por lá, né? Então isso mostra que nós temos público para atender, nós temos uma capacidade de atendimento que a gente tem dia que tá lá na secretaria, eu vejo o andar tá cheio de gente, né? Tem dia que não tem ninguém, tem dia que tem bastante gente, porque nós atendemos de porta aberta, atendemos também com agendamento. Então, para conciliar esses dois modos de atendimento, a gente precisa
está bem preparado, bem organizado para isso, né? E nós temos dado conta aí, graças à equipe que nós temos, que é uma equipe formidável. Eu já deixo aqui os meus agradecimentos a toda a minha equipe que se desdobra, né? Quando a gente fala, precisa fazer tal coisa, não, vamos fazer, não tem fim de semana, não tem horário, não tem nada, o pessoal se empenha, né, de verdade para fazer acontecer. E aqui também, dentro das duas políticas que nós temos no centro de referência, que são específicas do centro de referência da pessoa com deficiência, primeiro o cartão bem acessível, né, que é aquele documento municipal que dá ao seu titular a condição de ser pessoa com deficiência. Então nós emitimos lá o cartão, ele é amparado por uma lei municipal, ele foi implantado em 2016, em janeiro de 2016, né? E hoje nós temos ativos mais de 2.200 cartões, mais de 2.200 pessoas com deficiência. Então tem o cartão lá de o bem acessível que identifica ele como sendo uma pessoa com deficiência. Isso foi criado lá atrás, o Jorge lembra disso, por uma demanda de mães que tinham filhos que não têm deficiência aparente, né? Então sempre tinha que ficar justificando que o filho é autista ou tem alguma outra deficiência que não aparenta, e sempre causava constrangimento em elas buscarem um atendimento preferencial em algum espaço, né? Ou ter uma preferência de atendimento em algum espaço e serem negadas, né? Por conta se não estiver na cadeira de roda, então não tem preferência, né? Mas aí nós temos que ver as outras deficiências também. Então nós temos aí cartões ativos mais de 2.200. Ainda é pouco frente à realidade de Campinas, mas isso é um programa que cresce, né? Cada ano ele vem crescendo um pouquinho. E só esse ano nós tivemos, entre cartões novos e renovações, 1.897. Então, o cartão, como ele tem validade de 2 anos e foi lançado em 2016, né? Então, as pessoas que fizeram em 2016, que fizeram a renovação o ano passado. No começo do ano passado, enfim. Então, as pessoas que nos procuraram entre cartões novos e renovações foram 1.800. Então, foram aí praticamente quase 70%, pouco mais de 70% do que nós temos hoje foram renovações dos cartões feitos desde 2016. E isso nos traz uma percepção muito importante de que está sendo usado. Porque se a pessoa tem um cartão que ela não usa, quando renova, ela não vai renovar, não vai, quando vence, perdão, né, ela não vai renovar se ela não usa. Então, por esse número de renovações, nos deu um indicativo de que realmente ele está sendo utilizado e que é um documento importante, né? Então, deu a utilidade desse cartão para a população em si. O cartão, para tirar, tem que levar o laudo, né, que comprova a deficiência. Tem umas características lá que o laudo precisa ter. Depois lá no site do Bem Acessível, se colocar Bem Acessível Campinas, na internet você vai ver lá o site, tem lá os documentos que precisam ser levados lá para tirar o cartão. É gratuito, tá? E a gente imprime lá na hora. Bom, a outra política que nós temos, é o que a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, dito, do Emprega Bem. Emprega Bem é um programa municipal que promove a aproximação de pessoas com deficiência com o mercado de trabalho, com as empresas, né? Nós sabemos que no Brasil nós temos ainda lei de cotas, né? Já tem mais de quase 30 anos que nós temos lei de cotas para pessoa com deficiência e tem uma dificuldade. Nós temos 1% do público no Brasil que deveria estar empregado, do público que deveria estar empregado, apenas 1% realmente está, né, no emprego formal. Então isso é bastante preocupante, já que essa política vem de muito tempo e aí mostra a dificuldade que todos têm em fazer com que ela funcione, né? Fazer com que ela seja mais efetiva. E nós também estamos nesse barco, né? Estamos aí nessa luta também de tentar fazer com que nós consigamos fazer recolocações no mercado de trabalho para pessoas com deficiência, mesmo sendo lei, né? Então hoje lá na nossa plataforma nós temos 95 empresas cadastradas. São 95 empresas de Campinas e região que colocam as vagas conosco. E hoje, por incrível que pareça, eu fiz uma contagem ainda hoje para atualizar esses dados, né? Nós temos 422 vagas abertas. São vagas de emprego abertas.
E nós temos vários tipos de vaga. Tem vagas para ensino médio, para ensino fundamental, para ensino superior. Me chamou até a atenção uma vaga lá, que tem, aliás, tem umas 4 ou 5 vagas de uma empresa que está pagando um salário de R$ 8.000. Só que é para a área de TI, tem que ter formação, tem que ter um monte tem umas especificidades grandes, né? Então eu acho difícil até de preencher, né? Até para quem não tem deficiência, tá, gente? Porque a especificação está bem... assim, a oferta é boa, né? Mas também a exigência é grande. Então, se nós trabalhamos inclusão, eu conheço várias pessoas que são pessoas que têm deficiência e que fizeram faculdade de TI, né? Que inclusive alguns deles foram meus alunos. Então eu sei que tem gente no mercado apta a concorrer vagas desse tipo, né? Não são muitos, mas tem. Então nós temos lá 422 vagas abertas e fizemos 482 atendimentos. Esses atendimentos, dentro do programa Emprega Bem, é onde nós fazemos o acolhimento das pessoas que nos procuram, damos a orientação sobre o mercado de trabalho, sobre o emprego e encaminhamos para que eles se cadastrem nas vagas, né? Qual que é o grande problema que nós vemos lá, nós conseguimos enxergar dentro desse panorama, e que também acredito que seja um problema generalizado, né? Acho que a dificuldade das empresas em efetivar a contratação, seja por exemplo, essas vagas que tem abertas aí com salário alto, dificilmente vai ser mais difícil de serem preenchidas, né? Porque falta um pouco da qualificação. Mas, por outro lado, vagas com esse perfil são a minoria. Nós temos muitas outras vagas com salários que eu dei uma olhada lá, está em média de R$ 1.600 mais ou menos o salário médio que está sendo oferecido, que também não é um salário ruim, né? Para cargos, por exemplo, de mais operacional ou de administrativo, auxiliar de escritório, auxiliar de enfermagem, enfim, tem nessa linha, né? O salário médio está em torno de R$ 1.500, R$ 1.600. Mas também há dificuldade de preencher, né? De colocar lá. E, por um lado, as empresas que às vezes chamam, muitas empresas que nos procuram lá, falam, olha, eu preciso de contratar pessoa e tal. Aí, dentro desses atendimentos, dos 482 atendimentos que nós vamos até a empresa, a gente vai visitar a empresa, faz a sensibilização, dá as instruções de como ele tem que fazer para recrutar, para que a empresa consiga recolocar, né? E às vezes a gente olha para a empresa e fala, olha, vai ser difícil você colocar uma pessoa com deficiência aqui, porque você tem muita escada, você não tem banheiro adaptado, você não tem nenhuma pessoa que saiba Libras para poder se comunicar com algum surdo, você não tem nenhuma identificação de braille nos lugares, você não tem piso tátil. Então, a própria empresa precisa se conscientizar de que ela tem que também eliminar as barreiras, né, não só as atitudinais, mas também as barreiras ambientais, para que as pessoas possam chegar até a empresa. Porque senão não adianta, né? Vai ficar colocando vaga lá e não vai achar ninguém nunca. E quando acha a pessoa não consegue ficar na empresa. Então, acho que falta um pouco da empresa das empresas terem um pouco mais de consciência. Não estou falando de forma generalizada, porque tem empresas que a gente sabe que são boas, que se preocupam com isso, mas são a minoria, infelizmente. Então a gente tem que reverter isso aí, né? A gente faz as conscientizações, vai nas empresas, faz palestras, faz sensibilização, mas é um trabalho de formiguinha, né? Então, ainda hoje nós temos... eu não queria ter nenhuma vaga aberta, eu queria ter todas as vagas preenchidas, né? Mas ainda nós temos 422. E isso para mim não é um número agradável, né? A gente olha, puxa, podia estar todo mundo está no mercado de trabalho, está trabalhando, mas infelizmente a gente ainda tem que ficar com esse trabalho de ficar, né, de formiguinha mesmo, bem devagar, conscientizando para ver se melhora, porque é uma coisa que não depende da secretaria, não depende do prefeito, não depende da secretária, não depende do poder público. Isso aí, o que a gente tem que fazer realmente é alertar, levantar essa questão e fazer esses questionamentos, fazer essas orientações. Agora, cabe às empresas também a querer fazer a mudança, né? Mas isso nós somos brasileiros e não desistimos nunca, né? Então a gente vai atrás e vai fazendo também a nossa parte. Uma hora dá certo, né? A gente consegue fazer as recolocações.
E aqui para encerrar, Jorge, os nossos principais desafios para 2020. Nós não temos, não coloquei todos os desafios, eu coloquei os mais agressivos, os principais, que nós temos aqui o Plano Municipal de Rotas Acessíveis. Esse plano, ele consiste em criar diretrizes para o nosso município de tudo que for feito de obra viária ou de qualquer ajuste no traçado urbano, que ele seja pensado na acessibilidade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do que a gente vem pensando de rotas acessíveis, né? O Hospital Mário Gatti, por exemplo, é um polo concentrador de serviço público. Ali tem o Mário Gatti, tem na frente a Receita Federal, tem um pouquinho mais para frente ali o AME, que está sendo feito um ambulatório de especialidades, né? E um pouquinho para baixo o Hospital do Amor. Então nós temos ali uma região que tem uma demanda, uma oferta muito grande de serviços de saúde e da Receita Federal também, com várias linhas de ônibus que passam por ali. Temos o BRT que está passando por ali na frente agora também. E aí a gente fica pensando, como que a pessoa vai descer ali num ponto e ela tem que chegar nesses espaços, ela tem que chegar até na portaria do Mário Gatti, ela tem que chegar na portaria ali do AME, tem que ir até o Hospital do Amor. Então, como que ela vai fazer? Tudo bem, o BRT vai estar acessível ali à plataforma, mas ele sai da plataforma e ele faz o quê? A rampa na guia, um piso tátil na calçada, a calçada que seja adequada, que leve até esses destinos, né? Então, o nosso desafio é criar diretrizes, né, para que esses locais de grande concentração sejam estudados e sejam planilhados como rotas acessíveis. Então, não é, nesse momento, a construção da rota, é a criação das diretrizes, para que a gente deixe esse legado, né, para a cidade, para toda vez que for começar a fazer algum tipo de intervenção, que olhe para esse entorno e olhe também para todas as pessoas com deficiência que precisam chegar nesses lugares e olhar se esses caminhos têm a acessibilidade adequada para que todos possam chegar lá. Então, nesse plano, é um plano que nós estamos começando a construir com a participação de várias secretarias. Então, tem DEC, tem serviços públicos, tem Secretaria de Cultura, tem de assistência, tem de saúde. São várias secretarias que estão se dispondo a sentar junto para a gente conversar sobre acessibilidade em todos os serviços. Então, isso é uma pontinha que nós vamos deixar aqui, né, para que esse plano ele seja entregue até o final do ano, para que as próximas gestões aí possam, quando for falar em acessibilidade em algum lugar, já sei como fazer. Pega o plano e olha, lá estarão as diretrizes, né? Um outro desafio também que nós temos aí para 2020 é um estudo para um novo modal de transporte. Esse estudo a gente já vem trazendo desde o ano passado, ou até um pouco mais, e nós já vimos, inclusive tiveram várias reclamações aqui na Câmara, lá conosco, e é uma coisa que a gente precisa pensar, usar de criatividade e pensar em como construir esse novo modal. O que seria esse novo modal? Hoje, para a pessoa com deficiência em Campinas, nós temos o transporte público, né, o ônibus urbano, que tem os elevadores, né, que fazem o transporte lá da pessoa com deficiência. Tem o Pai Serviço, que é específico para o transporte das pessoas que têm a condição de cadeira de roda ou andador. O Pai Serviço atende esse público. Só que nós temos outros públicos que também precisam de atendimento de transporte. E aí a gente inclui os deficientes visuais que estão em processo de reabilitação, que tem, sei lá, glaucoma, diabetes, que perde a visão, até então não sabia se locomover, agora não sabe mais. Surdo, cegueira. Então as pessoas, por exemplo, para ir até lá ao Centro Cultural Luiz Braille para aprender reabilitação, se a pessoa perdeu a visão depois de adulto, ele não vai conseguir nem pegar o ônibus. Ele não vai sair de casa, ele não vai ter segurança para sair de casa. Ele precisa, pelo menos no período enquanto ele vai passar pelo processo de reabilitação até estar reabilitado, ele precisa ir para a entidade para fazer. E como que ele vai se ele não vai dirigir mais? De repente não tem alguém que possa levá-lo. Então o Pai Serviço não leva porque não é perfil do Pai Serviço. O ônibus ele não consegue pegar porque não tem segurança.
Então essa pessoa, ela não vai, né? Ela vai deixar de fazer uma reabilitação, vai perder qualidade de vida. Então, esse novo modal seria para esse público. E aí eu incluo também autistas que não têm condição de usar um transporte público, né? Porque ele fica muito agitado, tal, muita gente, barulho e tal. Os autistas severos não têm como utilizar transporte público, então seria um público também para esse novo modal. Síndrome de Down, que às vezes tem um problema cardíaco, que também não consegue se deslocar até um ponto muito longe da casa onde ele mora. Então tem alguns públicos que nós estamos estudando, estamos fazendo um levantamento já desse público para poder pensar em um novo modal, a criação de um novo modal, isso junto com a INDEC também, para a gente pensar um novo modal de transporte para ser implantado em Campinas. Esse estudo é um estudo que demanda bastante tempo, bastante pesquisa, né? E nós já estamos trabalhando nisso também. E aqui, por último, de principais desafios para 2020, mais 2 parquinhos inclusivos. Um nós já temos o local, que vai ser no Céu Florense, e o outro a gente vai definir ainda, né? Ainda a gente vai fazer um levantamento, um estudo dos principais locais por concentração de crianças com deficiência, ou a gente vai fazer um levantamento, ainda uma análise, para ver onde nós vamos instalar então esse outro parquinho. Não são muitas coisas, porque nós precisamos entender também que nesse ano de 2020 é um ano que vai ter um processo eleitoral municipal. Então a gente não consegue fazer talvez muitas obras, muitas coisas depois de um determinado período, né? Que aí acaba comprometendo, para tudo. É questão de orçamento também que não está muito favorável. Então nós concentramos os nossos esforços para fazer alguns eventos maiores, algumas coisas nos outros anos anteriores, e deixamos esse ano, de forma estratégica, Jorge, até para trabalhar as questões internas. Então, o plano de rotas acessíveis, o estudo de modal de transporte, são coisas que a gente pode trabalhar internamente, que não envolve nenhum tipo de recurso, de investimento para concretizar, né? Então, a gente se organizou para trabalhar dessa forma. E os parquinhos acho que já está mais tranquilo, já está encaminhado, é mais tranquilo. Tá joia? Obrigado, gente. Ok, muito obrigado mais uma vez aí ao Paulo Guimarães, que faz, na minha opinião, um trabalho excepcional na Secretaria das Pessoas com Deficiência. Agradecer também a presença aqui da Maria Estela, que é coordenadora pedagógica do Instituto Norberto de Souza Pinto, a Sara Teixeira, que também aqui junto conosco, representando a Pestalozzi de Campinas, o Andrei Marcondes também representando o CAIS Campinas, e a Kelly Barbosa também respondendo, a Pascamp também. Obrigado aí, mais a da Camp, desculpa, a Pascamp é a Senila. Obrigado aí pela presença. Paulo, eu ouvindo aí atentamente suas explicações aí, de fato, como você fala da semana do brincar, nós fizemos aqui na Câmara também o dia de brincar aqui, e realmente todos os funcionários que estão aqui conosco aqui puderam trazer os filhos, e é emocionante mesmo você poder compartilhar seu dia a dia com as crianças saberem onde você trabalha, o que você faz, porque às vezes a gente sai de casa e as crianças não sabem nem o que a gente faz no nosso trabalho. Então é muito importante isso daí, e como você falou, a gente acaba se emocionando mesmo pelo trabalho que a gente faz aqui. Bom, eu já vou passar lá para o Dito, para que ele faça os seus comentários. Se tiver algum questionamento, Dito, você pode fazer também. E dizer também a você, Dito, que eu à frente desta comissão, e você como presidente agora do conselho, você pode contar conosco aqui. O que você precisar, nós estamos juntos aí para apoiar, para debater, para que nós possamos aí fazer políticas públicas aqui para as pessoas com deficiência na nossa cidade de Campinas. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Eu queria agradecer ao nobre vereador Jorge da Farmácia, que tem me convidado para participar dessa mesa.
O Jorge é uma pessoa que eu aprendi a gostar pelo ser humano que ele é e aprendi a respeitá-lo pelo ótimo trabalho que ele faz frente à Comissão das Pessoas com Deficiência. Então é um cara que eu gosto muito e sempre que eu posso, eu estou aqui participando. Queria cumprimentar também a todos os vereadores aqui presentes, a todas as instituições que estão aqui também, e todos os participantes aqui presentes em geral. Eu queria, em particular, cumprimentar também os meus colegas do Centro Cultural Luiz Braille, que é o senhor Antônio Roberto Macedo e a Sheila Cristiane, que, por sinal, Jorge, eles também fazem parte do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Eles são conselheiros de lá também. Então, eu queria aqui agradecer a eles pela... E eu queria falar para o Paulo também, né, Paulo? Que a gente estava conversando outro dia, que ele saiu do conselho, mas o conselho não vai sair dele, não. Nós não vamos dar paciência para ele, não. E o pessoal que não me conhece, eu sou Benedito Pazinatti, né? E eu sou deficiente visual total. E sou usuário do Centro Cultural Luiz Braille de Campinas, com muito orgulho, e jamais vou abrir mão de sempre enfatizar o Centro Cultural Luiz Braille. E talvez, Jorge, é uma coisa inédita, acho que nós já conversamos, que já teve pessoas com deficiência visual à frente ao Conselho das Pessoas com Deficiência, né? Mas eu acho que é uma coisa inédita que esse ano, esse biênio, no caso, o presidente e o vice-presidente são deficientes visuais. No caso, que sou eu, o presidente, e o Luiz Rodrigues, acho que todos conhecem aqui, a maioria conhece. O Luiz é parceirão, meu amigo particular, e ele é vice-presidente. Então, é uma coisa inédita, acho que 2 deficientes visuais, nós vamos dar muito trabalho, viu? Então, Jorge, também, como você falou, você é um cara que eu respeito muito e eu quero muito, muito contar com a ajuda de você, com a sabedoria que você tem, porque eu sou um cara que estou começando agora, já comentei isso com o Paulo também, que eu sou um marinheiro de primeira viagem. Vontade eu tenho muito, dedicação eu tenho muito, honestidade eu tenho muito, graças a Deus, mas eu sou um cara que estou começando agora, então eu quero muito contar tanto com a Secretaria das Pessoas com Deficiência, né, com deficiência, e junto a essa comissão das pessoas com deficiência, no qual você preside. Um abraço a todos, boa tarde. Ok, muito obrigado aí, Dito, pelas palavras. Mas comigo você sabe que você pode contar sempre, né, amigo? Nossa, inclusive aí você pode tomar também a frente do Braille, aqueles jantares que vocês fazem, vocês podem continuar à frente do conselho e convidar que a gente também participa. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum questionamento? Eu só gostaria que se identificasse. O senhor Roberto. Paulo, eu gostaria de fazer só um questionamento. Sim, recentemente aí o governo federal ele sancionou uma lei das carteirinhas dos autistas a nível federal. sim. E ele falou que cada município vai ter a sua própria identificação. Eu queria saber como que a secretaria está trabalhando nesse sentido, se vai ser feito no cartão bem acessível, se vocês vão criar uma outra carteirinha para as pessoas com os autistas. Como que vai ser feito isso, se vocês têm pensado já em alguma coisa? Sim, já pensamos já, Jorge. Na verdade, a carteirinha do autista, ela é específica para uma deficiência, né? Para o autista. O nosso bem acessível, ele é mais amplo, então ele já contempla todas as deficiências, as visíveis e as não visíveis. Então nós entendemos que o próprio cartão bem acessível já é a identificação também, para além do autismo, também para o deficiente visual, para o auditivo, para o físico, para todas as deficiências. Então nós não vamos fazer uma carteira específica para autista, porque nós já temos uma que contempla até mais deficiências. Inclusive nós mandamos até... o centro de referência nosso, o CRPD, fez um post lá, respondeu a um post, acho que de uma pessoa que mandou para nós lá na rede social, falando, olha, e a carteirinha, como é que tá, né? Vai ter, Campinas vai ter, não vai ter? Aí nós falamos exatamente isso, que nós já temos desde 2016, que ela é até mais ampla do que a própria carteirinha do autista. Então ela substitui, ela tem indicação pelo CID de que é autismo, né? Então eu acho que já está coberto. Ok, então acho que uma ideia como à frente dessa comissão, se a gente começasse a divulgar, então, que nós já temos essa carteirinha, e até já fica aqui, Paulo, para a gente fazer alguma coisa, principalmente
nessa caminhada que a gente vai ter, Com certeza, do uma boa ideia. Abril Azul, para que nós possamos comentar, falar na própria fala da gente ali, e para tentar divulgar esse trabalho, porque eu tenho sido também questionado constantemente aqui no meu gabinete sobre essa carteirinha, mas eu acredito que, na minha opinião também, essa carteirinha do bem acessível com certeza vai ser contemplada também. Eu também tenho essa percepção. Eu acho que falta mais a gente divulgar mesmo. Divulgação. Perfeito. Ok. Pois não, senhor Roberto? Boa tarde a todos. Meu nome é Roberto, eu sou do Centro Cultural Luiz Braille. Eu queria fazer primeiro uma pergunta e, em seguida, um questionamento. Então, o questionamento. Por ocasião da implantação do cartão, nós fomos procurados lá no Braille para fazermos o citado cartão. E algum de nós nos propusemos a fazê-lo. Ocorre que, dentre todos os documentos exigidos, teve um que causou muita surpresa para nós, motivo pelo qual deixamos de fazer o cartão. Foi exigido uma xerox do título de eleitor. Então, isso daí, eu e mais 3 pessoas que fomos, na época, lá para fazer o cartão, nós já desistimos, porque nós avistamos isso daí como sendo uma coisa eleitoreira. Então, nós deixamos de fazer. Então, gostaria de saber, então, se essa exigência ainda persiste. E, segundo, agora, uma pergunta. Essas vagas de emprego disponibilizadas, as empresas disponibilizam também, dão preferência para a deficiência ou é a deficiência geral? Obrigado. Bom, obrigado pelas perguntas, senhor Roberto. Em relação ao primeiro questionamento, me causa até estranheza ter alguém pedido para o senhor ou para as pessoas título de eleitor. Porque, primeiro, que no cadastro nem tem esse campo para a gente informar lá. Então, é uma informação que a gente não utiliza, não precisa e realmente, se acontecer de novo, o senhor me fale pessoalmente, porque isso é uma orientação completamente errada. Nós não temos nenhum tipo de... O que a gente pede é o CPF, o RG, um comprovante de residência e o laudo, apenas. Esses são os documentos que nós pedimos desde o começo para fazer o cartão. E eu acredito que minha equipe também está bem orientada sobre isso. Pode ser que alguma outra pessoa que tenha intermediado uma comunicação ou de alguma outra forma quis colocar isso como obrigatório também. Mas eu deixo registrado aqui que desde o princípio de quando foi implantado não tem nem no sistema nenhum tipo de informação dessa natureza, tá? Em relação à segunda pergunta das vagas, né? As vagas nós colocamos dentro do sistema, quando a gente preenche o currículo do candidato, o currículo ele é padrão, né? Então ele preenche os campos dele lá, que também não tem o título de eleitor, viu, Roberto? A gente coloca as questões, nós não carregamos o laudo também lá, porque tem muitas empresas que de repente elas querem olhar o laudo para fazer a seleção, né? Então nós optamos por decisão quando nós fizemos o sistema para não carregar o laudo. Então a gente coloca apenas qual que é o tipo da deficiência clássica. Então ou lá na deficiência está escrito que ele é visual, intelectual, auditivo ou físico, ou a combinação delas que seria o múltiplo, né? Então a pessoa quando faz o seu cadastro ele só marca isso. Mas, por exemplo, o físico não indica se é cadeirante ou se não é, se é amputado ou se não é. Só fala que é deficiência física. A gente não entra muito na ênfase da deficiência, porque a gente quer potencializar as habilidades que a pessoa tem. Então, a gente pede para que eles coloquem lá quais são os cursos que foram feitos, as formações que tem, as habilidades que a pessoa possui, para que a gente não dê muita importância para a questão da deficiência. A gente trabalha essa cultura nas empresas também. Fala, olha, não olha a questão da deficiência. Olha o candidato, olha a pessoa. Ele tem as potencialidades que você procura? Se tem, chama para entrevista. Aí depois na entrevista você vai ver se ele é um candidato que tem potencial para estar na sua empresa ou não, ou se aquela deficiência que ele apresenta é um impeditivo ou não.
Mas primeiro conversa com a pessoa, porque tem muitas empresas que já eliminam sumariamente sem nem conhecer, nem conversar. Então a gente trabalha justamente para tentar quebrar isso, né? Então ele olha lá qual que é a deficiência, sei lá, física, por exemplo, ou auditiva, mas não sabe se tem uma perda auditiva significativa ou se é surdo completamente. Então a gente orienta para olhar para as qualificações e para chamar. E depois ver se dá certo para encaixar na empresa ou não. Em relação à deficiência visual também é a mesma coisa. Mesma coisa, Sim, mesma coisa. Eles não avaliam se você tem cegueira total ou você é baixa visão. Não, lá só aparece no currículo deficiência visual, só que não sabe qual que é, que grau que é, não sabe nada. Então a gente estimula para que as empresas olhem as potencialidades, né? E deixa a deficiência como a gente não enfatiza muito a deficiência. Ok, mais alguém quer fazer alguma? Sheila também. Boa tarde, meu nome é Sheila, sou do Centro Cultural Luiz Braille e faço parte do conselho também da pessoa com deficiência. Duas perguntas. Você está falando das empresas que têm as vagas. Qualquer deficiente possa procurar a secretaria para se cadastrar nessas vagas? Sim, Sheila, qualquer pessoa com deficiência pode procurar a secretaria para se candidatar às vagas. A minha outra pergunta, não sei se eu naveguei, esse bem acessível é só para pessoas que moram em Campinas? Ou pode ser outros deficientes que frequentam as entidades de outra cidade aqui dentro de Campinas também? Então, ele é diferente do bem acessível, que ele é o cartão específico para moradores de Campinas. Sim. O Emprega Bem, ele é aberto para RMC também. Haja visto que nós temos empresas, por exemplo, de Valinhos, de Sumaré, que colocam vagas conosco. E até pela dimensão que nós temos de Campinas e pela a distância quase ínfima, né, entre, por exemplo, Campinas e Valinhos é uma rua, o que tem Campinas e Sumaré também é uma rua que separa. Então tem empresas, às vezes a pessoa é mais fácil conseguir, dependendo onde ela mora, conseguir uma vaga em Sumaré do que em própria Campinas, dependendo se ela mora próximo da divisa e consegue uma vaga numa empresa em Sumaré, é mais perto do que ela ir, por exemplo, em Sousas ou em Barão Geraldo ou até lá no Ouro Verde, né, por exemplo. Então nós abrimos tanto para as empresas quanto para as pessoas da RMC também, para fazer o cadastro, né? Ah, entendi. Obrigada. Tá? Nada. Mas aqui, Camila. Olá, boa tarde. Sou Viviane, da Fundação FEAC. Com relação ao Emprega Bem, queria saber se a gente tem números com relação às contratações ou retorno das empresas após esses encaminhamentos, né? Com relação a essas... A gente tem 422 vagas abertas, mas se a gente tem dados também de vagas que foram fechadas através desse serviço. Temos sim, Viviane. Obrigado pela pergunta. Em 2019... eu tenho um acumulado, tá, desde quando foi implantado o programa do Emprega Bem. Nós temos uma adesão, uma efetivação de contratação bastante baixa. Assim, mesmo diante de todo o esforço, hoje nós temos em torno de são 14 pessoas que foram contratadas dentro de todo o programa. Por isso que a gente busca sempre fazer a sensibilização, mas a parte da contratação a gente não consegue interferir, não consegue forçar, não consegue empurrar a goela abaixo, né? Então tem que ser de uma forma mais espontânea. Então é um número baixo, a gente sabe disso, e a gente vem trabalhando na sensibilização. Embora a gente tenha bastante vaga aberta, bastante oferta, bastante empresas, mas a gente busca aumentar esse número. Mas infelizmente ainda é baixinho. Meu nome é Estela, eu sou do Norberto Souza Pinto. E qual é a devolutiva da não aceitação? Nós temos? Por parte das empresas? Sim, eu não contratei, mesmo na hora que você estava falando assim das dificuldades, né? Que você não passa, que você não, que não é passado a deficiência, isso assim. Quando a empresa manda, né, para você essa solicitação, ele já
tem especificado, por exemplo, assim, eu não posso o cadeirante porque é rampa, ou porque, sabe, Sim. qual é o empecilho. E a formação, né? Que nós batemos a barreira maior aí, eu acho que também é a formação. Se ela não é bem, se eles não são bem formados, qualificados, eu acho que na hora da entrevista, penso eu, né, que tem a barreira, né? Porque nós não temos assim também um curso para prepará-los, sabe? Expandir, você vai ser empregado, então qual o tipo de entrevista, enfim, nós teríamos que ter um suporte para isso, né? Não é só enviar essa pessoa para um emprego, mas ele tem que ter também sensibilizado na condição dele de como que ele vai enfrentar isso aí. Eu acho que está faltando bem isso aí quando a gente está preparando para essa inclusão social também num todo. Sim. Obrigado, Estela, pela pergunta. Dentro do programa Emprega Bem, ele é uma plataforma online que ele funciona mais ou menos de forma mais automática. Então, quando a pessoa se candidata lá, ela põe o seu currículo e nós estimulamos para que ela procure as vagas. Nós não indicamos vagas para ninguém, a gente vai lá e só dá orientação. Quando ela se candidata lá, a empresa vai ver quais são as pessoas que se inscreveram para aquela vaga que ela postou. Quando a empresa olha um currículo que está lá e chama a pessoa para entrevista, e a pessoa passa primeiro com a gente dá uma orientação sobre a parte específica da empresa ou sobre o tipo de trabalho que vai ter que ser desempenhado lá na empresa, porque às vezes a empresa, no espaço que tem para colocar lá, não dá para colocar muitos detalhes. Então nós trabalhamos os detalhes com a empresa e depois a gente passa para a pessoa. Se a pessoa tem vontade de ir, nós encaminhamos para lá, para o processo seletivo. E durante o processo seletivo, se a empresa ela fala assim, eu fiz a entrevista com o Paulo, mas ele não me atende porque falta qualificação, por exemplo. Lá pela plataforma, quando ele entra lá para atualizar o status do Paulo para aquela vaga, ela coloca lá, contratado? Não. Aí aparece uma lista com os motivos. Então tem lá, falta qualificação, por exemplo. Nós recebemos essa informação via sistema, quando as empresas preenchem. E aí nós temos lá, que é outra dificuldade, né? Quando as empresas preenchem, a gente tem esse retorno das empresas. E aí, com base nessas respostas negativas, nós temos, por exemplo, a parceria com o Ceprocamp, que nós encaminhamos essas pessoas para a qualificação. Então, tem alguns cursos que a gente pode encaminhar para que ela se qualifique para as próximas oportunidades. Respondido? Ô, Paulo, pode falar, Dito, por favor. Esse negócio de falta de capacitação, não seria uma desculpa das empresas para a não contratação da pessoa com deficiência? Olha, é difícil afirmar dessa forma, Dito, porque a gente exatamente não tem um acompanhamento do que a empresa está precisando, né? A gente sabe que tem pessoas lá que nos procuram, que são pessoas que têm graduação, têm pós-graduação, mas tem pessoas, a maioria das pessoas que nós temos lá no nossos currículos, né, nosso banco de dados, se eu não me engano, em torno de 70 e poucos por cento, entre 70% e 80%, não vou saber qualificar agora certinho, mas com certeza mais de 70% são pessoas que têm o segundo grau completo. Então ainda falta talvez um pouco, né? Mas tem pessoas também lá que têm superior, que têm pós-graduação, têm mestrado, tem alguns casos de até doutorado, que também estão lá, né? Então o nível de escolaridade, dependendo o que a empresa pede, realmente ainda falta algumas coisas, né? Alguma qualificação. Ô Paulo, deixa eu fazer um outro questionamento. A gente sempre faz aqui em Campinas o dia D. Dia da inclusão, do trabalho, da empregabilidade. E a gente faz em parceria com o Ministério Público do Trabalho. Quando tem essas ações, que ao invés do Ministério Público do Trabalho autuar a empresa, ele dá um direcionamento para que a empresa contrate as pessoas com deficiência. Quando faz essas ações, você pode me dizer se aumenta, se as pessoas realmente são empregadas ou não?
Então, Jorge, a gente sempre participa do dia D, lá junto com a Secretaria de Trabalho e Renda, lá no CEPAT. Todo ano a gente está lá também, levantando essa bandeira junto, né? E a gente conversa com o pessoal de lá para saber qual foi o retorno, né? Porque a gente quer saber se de repente nós estamos fazendo alguma coisa errada para a gente se corrigir, ou eles que, né? Enfim. Mas o que acontece é que o mesmo problema que nós temos, eles também têm. As empresas não dão a devolutiva para o CEPAT, dizendo, olha, contratei tantas pessoas ou não contratei tantas pessoas. Eles fazem todos os encaminhamentos, faz a ação, manda para as empresas, e as empresas, muitas delas, não dão o retorno que é necessário para que o CEPAT também efetive aquela ação, né? Entendeu. E eu acho assim, Jorge, até citando essa questão do dia D, é feito em conjunto com o Ministério Público do Trabalho, né? E as empresas que lá estão são empresas que precisam contratar, que estão lá meio que na berlinda, né? Precisam contratar pessoas com deficiência para a questão da cota. O ideal seria que a espontaneidade de contratar sem ter a pressão da cota, né? Mas tudo bem, se esse é um instrumento que a gente tem instituído, vamos trabalhar em cima dele. O que acontece? Eu via que de uns anos, nesse ano passado, de forma específica, não tivemos só um dia D, nós tivemos mais de né? 2 dias, se eu não me engano, né? E eu vejo isso de forma muito ruim, de forma negativa ter 2 dias. Porque quando você tem um dia só, vamos pensar assim, por que foram colocados 2 dias? Porque o número de empresas que precisariam contratar e não estão contratando é maior, é um número tão grande que não cabe colocar todo mundo num dia só. Então, quanto mais dias, eu acho, na minha leitura, é pior ter, né? Então, se fosse um dia só, tudo bem. A gente pensa que tem ali um número pequeno de empresas que estão precisando cumprir a cota, né? Então, eu tenho essa leitura que, eu não sei se na logística da distribuição lá que foi, mas pelo que eu pude perceber, o número de empresas que precisavam estar lá era um número bem elevado, né? Então, eles realmente estão... Eu acho que a empresa não dá os feedbacks necessários, as empresas não dão os feedbacks necessários que nós precisamos do lado de cá para poder acompanhar se isso está sendo mais efetivo ou não. Ok, muito bem. Mais alguém? Cadê a câmera? Boa tarde, eu sou Sara, psicóloga da Pestalozzi e também da ADACAMP. Vocês compartilham essas vagas com as OSCs que têm o programa de mercado de trabalho? Sim. Nós temos já fizemos conversas com algumas entidades que têm o mesmo trabalho que o nosso, né? Na verdade, nós não somos concorrentes, a gente quer formar uma grande força-tarefa para que todos, né? O objetivo é que a gente consiga empregar todo mundo, né? E nós já tive conversando na ADACAMP, também, inclusive, na Fundação Síndrome de Down e no CESD. Eu não sei se tem mais alguma outra entidade que faz esse tipo de trabalho também. A Sorri Campinas é especialista na colocação, né, no mercado. Então, a gente compartilha, né? Na verdade, nós não compartilhamos as vagas, a gente coloca também como divulgação. Às vezes, quando a pessoa passa lá na secretaria, a gente fala, tem as vagas aqui do Emprega Bem, mas tem outras formas, não só essa de você buscar uma recolocação. E a gente faz as indicações também das outras entidades que a gente sabe que trabalha com empregabilidade também. E uma outra colocação é a divulgação, né, em especial do Setembro Verde. A Pestalozzi, a gente teve a notícia que ia acontecer muito próximo do dia e a gente fez um evento, né, meio que único por não saber que ia. Não sei se foi uma falha da gente não procurar direito, né? Mas a divulgação dos outros, todos que você citou, a gente, né, viu bastante, ouviu, estava bem divulgado, né? Sim. Mas do Setembro Verde a gente acabou fazendo né, na Pestalozzi por não saber que ia acontecer esse. Aí, para a gente melhorar, né, a comunicação. Ah, sim, com certeza. Obrigada, com certeza. Paulo. Obrigado eu. Ok, mais alguém? Não. Muito bem. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer as entidades que estão aqui presentes, a Kelly Barbosa da ADACAMP, o Andrei Marcondes também do CAIS, a Sara da Pestalozzi, mando um abraço lá ao Daniel,
a Estela também do Instituto Norberto de Souza Pinto. Agradecer também ao senhor Roberto, agradecer a Sheila, agradecer também a Senira pela presença. E esse parceiraço aí, que é o Dito, obrigado também pela presença. Dito, pode contar comigo sempre aí. E esse outro amigão aqui que eu tenho também, que é do coração, que é o Paulo Guimarães, sempre junto conosco, sempre prestativo. Deu para vocês perceberem que realmente ele é um professor, né? Que ele vai cadenciado, calmo, tranquilo, certinho. E não teve tantas perguntas, então com certeza você conseguiu passar bem as informações, tem bastante. Gente, outra coisa, você lembrou mesmo bastante. Olha, hoje eu estava vindo para cá, sexta-feira, uma chuva tremenda, e quando eu chego aqui em várias entidades, eu fico contente, viu? Obrigado pela presença de vocês todos aí. Eu sei que é um dia que não é fácil, é uma sexta-feira, um período da tarde, todos nós estamos com os seus afazeres aí, mas obrigado mesmo pela presença. Eu fico muito grato pela presença de vocês todos aí. Agradecer também essa equipe que eu tenho na Câmara Municipal, a minha assessoria, a Camila, a Andréia, sempre junto conosco aqui por esse trabalho. Eles preparam tudo para nós aqui, mas por trás tem um grande trabalho para que nós possamos aí levar essas informações a todas as pessoas. Essa é paixão minha, que é o Maurício, que ele sabe que nosso intérprete de Libras. Abraço para você, coraçãozinho, Maurício. Agradecer todas as pessoas também que estão nos assistindo pela TV Câmara aqui. E lembrar também, né, Paulinho, que a nossa reunião hoje foi praticamente quase o último dia de fevereiro. E no dia 3 agora, que vai ser na próxima terça-feira, 3/3, a partir das 14h30, aqui no plenarinho da Câmara Municipal de Campinas, nós vamos receber aqui a Elaine Marques, que é responsável por desenvolver um aplicativo da Rede Azul em prol da comunidade autista da região metropolitana de Campinas. Então já fica um convite a todos vocês aqui, vale a pena conferir. Eu também não poderia deixar de falar do trabalho que tem na casa aqui da Elecamp, que é a escola do Legislativo aqui da Câmara Municipal de Campinas, onde eles fizeram, há semanas atrás, aqui um seminário de autistas, gente da alta capacidade aqui para palestrar, para nos falar aqui. Eu estive presente na abertura, então significa que o Legislativo está sim caminhando nesse sentido. Eu estou já como estou no terceiro biênio à frente dessa comissão e procuro sempre, igual o Dito falou, eu não sei muita coisa, mas eu procuro sempre aprender, viu, Dito? Eu também estou aberto aqui, caso vocês tenham qualquer tipo de sugestão. Tudo que for para ajudar o próximo, acho que a gente veio nesse mundo aqui para servir, sem sombra de dúvida alguma, e somar as outras pessoas. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado mais uma vez ao Paulo Guimarães, ao Dito, a todos vocês que nos acompanham pela TV Câmara, e eu declaro encerrada essa presente sessão. Terminou agora há pouco a reunião da comissão
da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Estou aqui com o presidente dessa comissão, que hoje fez uma reunião importante, né, o vereador, que fez uma avaliação aí do trabalho da secretaria. Qual foi a avaliação do senhor sobre essa reunião? Olha, eu sempre falo que é proveitoso quando você traz uma figura igual esse Paulo Guimarães aqui, dele falar para nós que foi feito em 2019 e a perspectiva para 2020. A gente sempre quer mais. Eu, no meu trabalho que eu faço aqui, ele apresentou ali um programa de rota, eu achei fantástico, onde as pessoas consigam chegar em qualquer outra localidade dentro de um ciclo que tem ali. E como ele bem disse, né, que agora é um ano eleitoral, então não tem tantas coisas a fazer, né? Mas pelo que ele falou, pelos projetos que tem a secretaria, eu acredito que a gente vai ter um ano 2020 aí, a gente vai conseguir aproveitar bastante esse ano, principalmente em relação às pessoas com deficiência, que é um trabalho que eu faço, é um trabalho que eu gosto, é um trabalho que eu me identifico e eu tenho prazer das coisas que eu faço. Agora, quando a gente fala de projetos, né, são projetos importantes que garantem a inclusão dessas pessoas. Olha, sem sombra de dúvida alguma, e você que acompanhou aqui, você viu que um tema que pega muito é empregabilidade. E o Paulo apresentou aí que tem mais de 400 vagas de emprego, ou seja, a gente está passando uma situação tão difícil de emprego e a secretaria apresentando 422 vagas de emprego. Então vocês que estão nos assistindo aí, procure a secretaria, sempre vai ter um trabalho. Eu, às vezes, como que eu vou comentar aqui, às vezes não é questão assim financeira, lógico, você tem que ter um ganho sim, mas o relacionamento, você começa a trabalhar, você começa a se relacionar. Autoestima, né? Autoestima, André, a gente começa a ter uma autoestima, você ganha seu dinheirinho, coloca aqui, nisso você já começa a gerar renda, você já sai, vai comer pizza, vai tomar sorvete, vai no cinema, então é um trabalho que a gente vai dar empregabilidade e eu sempre bato, vai ano, passa ano, empregabilidade, mas como o Paulo diz, nós somos aí brasileiros, a gente não desiste nunca, né? Agora, vereador, o que eu notei aqui bastante importante foi a presença das entidades também nessa reunião. Menina, eu fiquei surpreso. A gente quando vem nessas reuniões assim, a gente fala assim, olha, eu acho que hoje não vai dar quórum, né? Chovendo, sexta-feira, trânsito terrível, final de tarde não vai vir ninguém. Quando eu cheguei aqui, várias entidades. Então é uma alegria muito grande. Eu acredito que o trabalho que eu venho fazendo à frente dessa comissão está surtindo efeito. As pessoas, as entidades estão confiando no trabalho dessa Casa do Legislativo. E não é só trabalho meu, eu acho que todos os vereadores aqui também são empenhados para que nós possamos fazer aí políticas públicas cada vez mais para as pessoas com deficiência. Agora, lembrando que a próxima reunião já está marcada, que vai discutir um tema bastante importante, que é sobre autismo. Exatamente. Então, vocês que estão nos assistindo aí, venham e compareçam, hein? Terça-feira agora, dia 3/3, a partir das 14h30, aqui no Plenarinho. E essa mãe, ela tem uma história muito bacana, que mãe, pai, familiar é coisa divina. Eles começam a ver as dificuldades que os filhos têm e começam a trabalhar para tentar melhorar a situação dessas crianças. E foi pensando nisso que ela conseguiu desenvolver esse aplicativo. Eu confesso a você, eu não sei como que é, não sei como funciona, estou esperançoso, eu acredito que vai ser muito bom para essa casa aqui. Vale a pena acompanhar, né, vereador? Muito obrigada pela participação. Terça-feira a gente está aqui de volta acompanhando tudo sobre os trabalhos da reunião. E muito obrigada a você que nos acompanha até agora. E olha, continue aqui na TV Câmara acompanhando a nossa programação. Até nosso próximo encontro. TV Câmara, Campinas.